Shalom, bendita do Senhor, você que é a menina dos olhos de Deus, a protegida do Deus do Filho, a filha do Deus Altíssimo, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Estamos aqui no devocional e hoje é Romanos capítulo 7. Deus vai falar o nosso coração, por isso eu já te convido para a gente aqui colocar a mão no coração e já falar com o Senhor, porque Ele vai falar sim. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração. Querido amigo Espírito Santo, eis-nos aqui mais uma vez e te pedimos que fique aqui ao nosso lado, que nos ensine a tua palavra, que a gente não passe batido, que a gente não leia por ler, mas que a gente venha compreender a tua mensagem, que o Senhor quer falar conosco. Ajuda-nos a ter entendimento da tua palavra, nos traz discernimento espiritual, nos traz clareza da tua palavra, nos traz, Senhor, sabedoria, nos faz mulheres sábias. Que isso, Deus, seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia. E eu declaro sobre você saúde. Saúde na mente, saúde nas emoções, saúde no corpo físico. Que o Senhor Jeová Rafa venha te curar de toda a dor, de tudo que de repente você esteja passando aí. Eu creio que o sangue poderoso de Jesus, o sangue das costas de Jesus é poderoso para restaurar a sua saúde. Então eu declaro este sangue hoje sobre você. Amém? Amém. Não estava previsto falar isso, mas se você estava precisando, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor está aí restaurando, te curando, em nome de Jesus. Vamos começar aqui, Romanos capítulo 7, que começa assim. Meus irmãos, eu falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. E por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Eita, que isso aqui faz um reboliço, né? Na vida do cristão, de toda a igreja, de mulheres que são divorciados. Mas a Bíblia é bem clara, viu? Deixa pra lá, vou falar. Ela é considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, ela não será adúltera. E assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Jesus Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo no Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita, né, a carne. Ele deu aqui essa ilustração do casamento, mas ele quer dizer que a gente, quando vem para Cristo, a gente é livre, né? Porque muitas coisas antes o nosso corpo pedia pelo pecado, ansiava, sabe? Você não via, podia ver ali o pecado que você corria. Não quero dar exemplos aqui, mas se você quiser dar algum exemplo, pode escrever aí nos comentários. Mas de repente tem coisas que para você era natural fazer, que você queria fazer e que hoje você já vê de um jeito bem diferente, que você não consegue nem mais olhar. Eu tenho muitos exemplos assim, mas não vou falar porque eu não quero ofender ninguém, é uma coisa muito pessoal minha. Mas ele está falando que a gente morreu para a lei, que agora a gente vive segundo o Espírito Santo, né? A gente vai viver a nova natureza e não mais a velha natureza carnal, né, de pecado, a natureza pecaminosa. Vamos seguir aqui, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Acho que Paulo bateu nessa tecla aqui, Romanos todo, né? Falando sobre a lei, o pecado, sobre a graça de Deus. Vamos seguir aqui que ele quer falar comigo, com você. Você já aprendeu? Não, ele vai ter que escrever mais ainda. Você sabe que a Bíblia quem escreve hoje sou eu e você? A forma que a gente vive em Cristo, as nossas dificuldades, adversidades, é dar uma nova Bíblia. Hoje eu e você estamos vivendo a nova Bíblia. Vamos lá. De forma nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo desse desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte.
Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento, me matou. Ai, Paulo tá aqui, parece que embaralhando nossa cabeça, mas ele tá falando da luta do pecado, né? A nossa luta contra o pecado. Eu não sei se você sabe, mas você é santa, uma santa lutando contra o pecado. Muitas pessoas dizem assim, eu sou uma pecadora e luto para ser santa. Não, você já é a santa de Jesus. Paulo, inclusive, ele fala muitas vezes nas cartas, né? Um beijo aos santos. Pois é, eu e você somos essas santinhas de Jesus, as queridinhas de Jesus. Agora não é de forma pejorativa não, é de verdade, é os santos de Cristo, né? Então eu e você somos essas santas sim, que lutamos contra o pecado todos os dias. Todos os dias o inimigo vem aqui trazer, né, banquete para oferecer, algumas coisas ainda dá para se balançar, outras tô nem aí, né? Mas a gente tem sim luta diária contra o pecado. Agora, no final do dia, e aí, se alimentou quem? A sua carne ou o seu espírito? Isso é importante de saber. Quem você alimentou no final do dia? Você escolheu quem? E eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho todo dia. Já morri, agora vivo a vida de Deus. E eu escolho Deus. Carlos Roberto ouvir isso me mata, né? Vamos seguir aqui. Versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Lá vem Paulo para tentar fazer nossa cabeça dar um rebuliço ali, pirar. Mas o que ele está dizendo? Nós somos pessoas físicas, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. E esse corpo, ele clama pela carne, pelo pecado, né? Mas a gente precisa ser espiritual. E é disso que Paulo está dizendo aqui. Que ele não faz o que ele quer, ele faz o que ele não quer. Porque o que ele quer, se ele fizer, ele peca, ele cai. E isso serve para mim e para você. Sabe quando a carne está ali querendo te dominar e você quer porque quer fazer aquilo? Você diz, basta, eu não vou dar razão ao pecado, à minha carne, não. Eu sou agora mulher espiritual e vou dizer não e acabou. Ponto final. E é disso que ele está falando aqui, né? Versículo 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. E neste caso eu não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é a minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem. Eita, bateria fraca, peraí, que a gente acaba já, vai acabar esse capítulo, peraí, segura a onda aí. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. E no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Uau! Eu e você, nós somos... Aí, pensei que tinha acabado, tá quase acabando. O capítulo acabou, mas o que eu quero dizer é que nós somos plenamente amadas por Deus, né? E Ele jamais vai nos dizer, rapaz, você estragou isso, você estragou aquilo, né? Deus, Ele nos perdoa, mediante que a gente reconheça o pecado, que a gente confesse o pecado, que a gente se arrependa, e arrependimento é nunca mais voltar a fazer, né? Então, assim, a gente acaba, às vezes, pecando. A Bíblia diz que todos os dias nós pecamos, né? Mas nós temos a graça e nós temos a oportunidade da regeneração, da reconciliação com Deus. Então, assim, glória a Deus por todas as coisas, por Jesus Cristo que morreu na cruz para justamente nos dar essa libertação. Mesmo que tenha uma briga na mente, uma briga no corpo, uma briga interna, eu e você precisamos estar seguras e convictas que é melhor estar com Cristo, que é melhor escolher Deus. Amém? Então que eu e você possamos escolher ficar bem longe do pecado e bem pertinho de Deus. A gente sabe que Deus não habita no meio do pecado e nós precisamos estar ligados ao Senhor. Aqui é o maior amor